Hoje nós teremos, então, o prazer de contar com a participação da Dirce Maria Santin, com o tema Pesquisar em Educação Superior, a educação superior na literatura latino-americana, visão geral e perspectivas de análise. A doutora Dirce Maria Santin, ela é mestre em Comunicação e Informação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especialista em Ciência da Informação pela Universidade da Região da Campanha, bacharel em Biblioteconomia. Ela é pós-doutoranda no programa de pós-graduação em Educação e é bibliotecária do Instituto de Ciências Básicas e da Saúde, na URGS. Na Ciência da Informação, ela é membro do grupo de pesquisa em comunicação científica. E ela também é membro ativa do núcleo da cátedra da Unesco, Universidade e Integração Regional. Então, Dirce, com prazer, passo a palavra para ti e apresento o segundo palestrante no segundo momento. Pode ser? Pode ser, boa tarde. Super feliz de contar contigo hoje, Dirce, de ter a oportunidade de te ouvir, o teu trabalho de pesquisa tão importante e que tanto valor tem na contribuição para o desenvolvimento dos estudos no núcleo da Cátedra Universidade e Integração Regional, da URGS. Obrigada. Bem, olá, boa tarde, obrigada, Célia, obrigada a todos pela oportunidade de aprendizado, de interação, de debate neste seminário sobre educação superior, com esse enfoque que temos na América Latina. As palestras, os diálogos que nos precederam, nos deram um panorama importante sobre a importância do debate sobre a educação superior na nossa região, e também sobre os desafios para aqueles que, como nós, pretendem compreender melhor o campo da educação superior como objeto de estudo ou como tema de pesquisa de forma geral. Nossa participação no núcleo da Cátedra Unesco, Universidade de Integração Regional, e pós-doutorado no PPG Edu da URGS, nos trouxe o desafio de um projeto de pesquisa para compreender o campo da educação superior na literatura acadêmica da América Latina, sobre o qual nós falaremos hoje, a partir de uma visão geral de algo que já temos do projeto de pesquisa e perspectiva para análise comparada entre os países da região, que é parte, então, do que nós buscamos com esse projeto. Antes de iniciar a nossa fala, é importante situar um pouquinho a base da nossa pesquisa ou o lugar de fala de alguém que vem estudar o campo da educação superior. Primeiro, partimos dos estudos da ciência, em geral, e com enfoque na comunicação científica, que é uma área que se dedica à análise da produção e comunicação da ciência nas diversas áreas do conhecimento. Além disso, nós temos por base a cientometria, que é uma área que se dedica ao uso de indicadores de insumos para a ciência em geral, e resultados aí com enfoque na produção científica, na comunicação científica, para compreender a ciência e o seu desenvolvimento nas diversas áreas também. Além disso, temos esse leque da ciência da informação, do trabalho com dados de pesquisa, dados de informações de publicações que vêm da ciência da informação e da biblioteconomia, que é a minha área de formação. Também temos uma aproximação com os estudos sociais da ciência, que tem um leque mais amplo que a comunicação científica, porque abordam dinâmicas que vão além da produção e da comunicação da ciência, mas toda a dinâmica de desenvolvimento da ciência nos diversos contextos. Por fim, essa tentativa de aproximação com a educação superior, no sentido de buscar compreender o desenvolvimento do campo da educação superior, com enfoque na América Latina, que é o nosso desejo em função da participação na cátedra, mas também de uma forma integrada com o desenvolvimento do campo no cenário internacional. Nossos estudos sobre a ciência da América Latina e os diversos estudos realizados têm mostrado
que então a ciência tem uma trajetória relativamente recente na nossa região, comparada naturalmente com o restante do mundo, e teve um cenário bastante positivo no início do século XXI, que deu um impulso, então, à nossa ciência regional, porém, seguida de uma certa estabilização e tendência de queda em algumas áreas, já registradas a partir de meados da década de 2010. Esse impulso ocorreu tanto por um contexto econômico positivo, que resultou em maiores investimentos em ciência e tecnologia, embora bastante limitados na região, em relação aos outros países do mundo, e também na formação de recursos humanos, mestres e doutores no país, que teve, né, uma ampliação nas últimas décadas, embora isso venha lá de décadas anteriores, das décadas de 80, 90, esse impulso todo. Observamos, portanto, um crescimento da produção científica na região e maior visibilidade internacional dessa produção, que resulta de uma série de fatores, mas também está relacionada ao escopo, à ampliação de escopo das bases de dados internacionais que abrigam a produção científica das diversas nações. Então, a visibilidade internacional veio tanto de esforços de políticas nacionais dos países da região, como de mudanças que ocorreram no contexto de bases de dados, de sistemas de informação e assim por diante. Há, nesse contexto todo, críticas a um certo produtivismo na região, mas em alguns países, como é o caso do Brasil, mas, de forma geral, uma crítica ao maior ênfase no produtivismo. E uma colaboração internacional muitas vezes limitada, em especial, novamente, no Brasil, que é o país da região, entre os grandes países, que tem um menor índice de colaboração internacional. Mais do que isso, temos baixa integração sul-sul, baixa integração regional, isso já foi colocado no seminário por diversos pesquisadores, diversos palestrantes, tenho isso claro, e essa é uma questão que precisamos sempre trabalhar para fortalecer as redes, como comentaram a professora Denise, como comentou a professora Célia. Temos também a questão do impacto científico, né, da ciência regional. O impacto científico, ele é medido basicamente por citações que a gente tem na literatura, e o impacto científico da região, ele é abaixo, em geral, ele está abaixo da média mundial, uma média que envolve mais de 200 países do mundo, e não só os países da zona central da ciência. Então, o impacto científico das nossas áreas em geral é baixo, com exceções, algumas áreas que conseguem, então, passar dessa média. Mas há mais que o impacto científico, há preocupação com o impacto social, o impacto econômico que fazemos aqui na região. E isso perpassa, então, os debates, né, sobre a ciência e a inovação, sobre a integração com o setor produtivo, sobre o olhar da ciência para a sociedade, a ciência e inovação responsável, a ciência cidadã e assim por diante. Temos vários aspectos para discutir aí. Quando a gente fala em ciência, avaliação da ciência, comunicação científica, essa dinâmica toda de compreender os campos de pesquisa, e em especial, num olhar a partir da América Latina, é importante ter em vista, na nossa visão, a dinâmica da ciência regional e a ciência internacional, que elas se complementam, mas elas têm configurações distintas. Nós vivemos um regime de competição da ciência internacional que dá hegemonia ao norte global. E isso, a região tem convivido com isso há bastante tempo, não é novidade, nós viemos desde as discussões, os debates sobre a dependência acadêmica, da qual não estamos totalmente livres quando pensamos na América Latina como um todo, a busca de um papel mais ativo do sul global, e aí incluindo outras regiões além da América Latina, na ciência mundial. A ciência da América Latina tem buscado uma integração com a ciência internacional e alcançado em vários aspectos, inclusive pelos padrões de comunicação científica, esforços de publicação em inglês, divulgação lá fora, seguindo parâmetros internacionais. Mas, em geral, se a gente olha de uma forma geral, a ciência ainda ocupa espaços periféricos no sistema científico internacional, a ciência latino-americana em geral. Há também um debate sobre reprodução e autonomia. Eu creio que o professor Sérgio Franco trouxe isso muito bem para nós, e até trouxe a ideia da utopia, né? Da citação do Eduardo Galeano, e que nos move, né, tanto a autonomia ela é construída pelos países, pelas agências, pela comunidade científica.
quando faz suas escolhas, desde as escolhas para publicar até o restante. Outro debate importante é sobre excelência ou relevância da ciência regional. E aqui nós temos, então, quando a gente fala em excelência, não é? A gente tem ouvido bastante essa palavra, especialmente quando se fala de processos de avaliação. Avaliações que muitas vezes são baseadas em rankings internacionais, indicadores e parâmetros externos nem sempre adequados às realidades regionais e nacionais. E que muitas vezes moldam as formas como nós fazemos ciência, como nós publicamos os nossos resultados, desde estudantes até pesquisadores. Importante também considerar, na avaliação da ciência, ou ao observar os campos de pesquisa, o espaço necessário para o pluralismo de ideias, de epistemologias, de metodologias e assim por diante. O espaço para o multilinguismo, para além da hegemonia do inglês, e na nossa região, para além da hegemonia do espanhol, para abrir espaço aos idiomas locais. Talvez não para a ciência internacional, mas para aquilo que é relevante para alcançar as nossas comunidades. Diversidade e relevância da ciência nos seus contextos de produção e uso dos nossos países da região, que são muito diversos, como bem colocou o professor Leandro Reiser aqui na aula passada. Com tudo isso, buscamos, então, falar sobre uma ciência socialmente referenciada, como temos falado sobre uma universidade socialmente referenciada desde a CRES de 2018 e antes, não é? E aí tem surgido, no âmbito da avaliação da ciência, duas declarações importantes. Primeiro, a Declaração de São Francisco, que saiu em 2012 e que veio de áreas duras, lá das biológicas, dizendo, nós não podemos ser avaliados por um único indicador, fator de impacto não é tudo. E depois, o Manifesto de Leiden, de 2015, que pede que toda a avaliação da ciência de campos de pesquisa seja feita considerando os contextos, as diferenças entre as disciplinas e uma série de outras questões para não moldar a ciência a partir da avaliação. Outros autores importantes, eu só vou destacar aqui a Hebe Vessuri, e eu deixei um texto entre os selecionados para a disciplina, da Hebe Vessuri Guedon e Seto, que fala, ele questiona excelência ou qualidade, o que buscamos para a América Latina. Esse texto é de 2014, muito, muito interessante para quem tiver interesse nisso. Para a ciência regional, passando rapidinho, também temos os diferentes circuitos de circulação da ciência, as revistas regionais, locais, internacionais. Precisamos ter ciência de que a nossa ciência é subrepresentada nas bases internacionais, na Web of Science, na Scopus, ou seja, nós somos invisíveis em boa parte nessas bases, e nós não temos índices regionais exaustivos, como tem China, como tem Índia, por exemplo, o Japão, para mapear, trabalhar adequadamente a nossa ciência. Teve uma fala bastante importante da professora Denise nesse seminário sobre a valorização dos autores da nossa região, da professora Clarissa apresentando os grupos de pesquisa, da professora Denise referindo a importância de publicar em revistas regionais, de valorizar, e aqui vem mais a minha fala, uma infraestrutura de ciência regional, o que nós temos aqui. Vamos, então, para a aproximação com o campo da educação superior, o que temos conseguido perceber até agora. Esse também é um campo relativamente recente, das décadas de 70 e 80 lá fora, 60 talvez, e aqui um pouco mais a partir da década de 80, como colocado pela professora Clarissa. Um campo que é multidisciplinar, envolve educação, sociologia, administração, várias outras áreas, que compartilham teorias e metodologias no seu campo de estudo. Os enfoques dessas pesquisas, em geral, têm sido para os sistemas nacionais de educação superior. E vemos o desafio, então, para análise comparada, sobre a qual nós falaremos um pouquinho ao final. Nessa tela, apresentamos para vocês alguns estudos da literatura internacional relevantes, a começar pelo texto do Burton Clark, de novo citado pela professora Clarissa na fala da aula passada, em que que estudam o campo no cenário internacional, as temáticas de pesquisa, as metodologias, a produção científica, o desenvolvimento do campo como campo de pesquisa, como tema de pesquisa e assim por diante. Importantes estudos no cenário internacional, os estudos do campo já são consolidados. Nós temos diversos estudos que podem, então, nos dar uma visão geral do campo no cenário internacional.
Já no contexto da América Latina e países da região, as pesquisas sobre o campo ainda são incipientes, o que revela essa lacuna e esse espaço para a gente trabalhar também a partir da produção científica. Temos importantes contribuições de pesquisadores da Argentina, um texto destacado aqui do Brunner, todos esses textos estão para vocês lá no espaço da disciplina, do seminário, falando, então, da sociologia da educação nos contextos internacional, regional e local. Esse texto é muito importante para quem quer iniciar suas pesquisas sobre a região, quer compreender melhor, e o texto da professora Clarissa sobre a institucionalização do campo do ensino superior no Brasil, que é bem importante, de 2018, fala também dos grupos de pesquisa, dos programas de pós-graduação, que é a base para desenvolvimento da ciência na região. Mais recentemente, a gente tem tido alguns pesquisadores estudando a literatura regional. Então, os primeiros esforços de olhar para a produção científica e, a partir dela, compreender o desenvolvimento do campo na região. Já a educação superior comparada, que entra no nosso projeto pela necessidade de comparação ou pelo desejo de comparação entre do campo nos diversos países, da literatura do campo, desenvolvimento do campo nos diversos países, ela é uma metodologia, não é? A educação comparada, a pesquisa comparativa, e utilizada, então, para análise dos sistemas educativos, quando a gente fala de educação superior, políticas públicas dos países e assim por diante. Há uma série de oportunidades e limites da educação comparativa, da educação comparada, como apresentado por Teichler, uma defesa de diversos autores da importância, né, da educação comparada, para falar de comparar os países e descobrir novos enfoques, novas possibilidades de desenvolvimento e assim por diante. E, por fim, vou citar esse texto da Costa, que está no slide ali embaixo, sobre os usos e as ausências de pesquisas sobre educação comparada na América Latina. Então, essa é a importância que se põe para o nosso projeto de pesquisa. O que buscamos, então, saber nessa fase inicial, digamos, do nosso projeto? Buscamos ter um panorama de pesquisa do campo na América Latina a partir de sua produção científica. Em países selecionados, que veremos depois, como são as estruturas de publicação, colaboração, citação, redes, influências intelectuais e assim por diante. Quais são os temas, as categorias temáticas mais amplas, as metodologias e os espaços disciplinares ou multidisciplinares de produção e institucionalização do campo a partir da sua literatura. E, por fim, um pouco mais específico, o nosso interesse em compreender a noção de público na literatura da educação superior pública e os sentidos que os países de nosso interesse atribuem, então, a esse conceito na região. Rapidamente vou falar da metodologia, falei para vocês, é baseada em indicadores de insumos e resultados, é uma pesquisa basicamente quantitativa por este aspecto, mas também utiliza análise de conteúdo para compreender metodologias, para compreender o conceito de público e assim por diante. Vamos utilizar dados vindos da Web of Science, que é uma base de dados internacional, que vai buscar, então, a literatura da América Latina no contexto internacional, e a Cielo, para buscar a literatura regional. Queremos, então, ser um pouco mais plurais, usando duas fontes de dados. Além disso, temos uma série de fontes para buscar indicadores, várias delas já citadas pelo Leandro Reiser na última aula, como UNESCO, como Centro de Estatísticas da UNESCO, as estatísticas da CEPAL, que eu não conhecia, descobri com ele, e tem outros dados, ou destacar a rede Índices, que foi uma criação de alguns anos atrás, 2016, creio eu, que agora passa a compilar dados da educação superior na região. Está disponível online, é uma iniciativa bem interessante, com base em dados da UNESCO e outros, eles então estão compilando esses dados e deixando disponíveis. Quando se fala em cientometria, dados de pesquisa e tal, vou destacar apenas mais uma informação. É preciso muita atenção aos processos de coleta, limpeza e processamento de dados quando se trabalha com dados brutos, como falamos aqui, coletando diversos dados e ver o que nós estamos coletando. Em termos de pesquisa, respeito às especificidades das áreas, das disciplinas, países e instituições. Isso é um grande desafio, porque para falar das áreas é preciso compreendê-las. E que eu acho muito importante também quando se trata de um campo, é o diálogo com a literatura regional e internacional também.
Trouxe alguns dados da nossa coleta de limpeza de dados para mostrar para vocês apenas o seguinte, que das nossas buscas, quando a gente busca pela literatura internacional ou regional sobre educação superior, a gente encontra muita coisa que não trata disso, que trata de outras questões, que não se refere a esse assunto. Então, a importância da limpeza de dados sempre que a gente vai fazer um estudo desses. Não basta entrar numa base de dados e gerar gráficos prontos dessa base de dados. Isso é bastante trabalhoso, mas qualifica o nosso processo de pesquisa. Vou apresentar rapidamente para vocês alguns resultados que já temos da nossa pesquisa. No primeiro gráfico, temos o crescimento na publicação de artigos sobre educação superior, envolvendo educação superior, universidade, etc. e tal, na Web of Science. Vejam que o crescimento recente, a partir da década de 2000, é mais presente, não é? E aí temos que ver que teve realmente um crescimento da produção científica regional nesse período, mas há o fator que eu mencionei para vocês, que a Web of Science, por exemplo, abriu o seu escopo e passou a incluir revistas regionais que até então ela não inseria. Então, temos que olhar esses dados sempre com muito cuidado e contextualizando com o que acontece. De qualquer forma, há um crescimento fenomenal da pesquisa sobre o tema, a gente observa nas últimas 2 décadas aí na região. No segundo gráfico, temos o crescimento na Cielo, e aqui nós observamos que há uma homogeneidade maior, porque nós temos dados só a partir do ano de 2002. Algumas questões interessantes, já que se trata de um campo multidisciplinar, de quais disciplinas, de quais áreas de pesquisa vêm esses artigos, não é? Vemos que, especialmente, as ciências sociais contribuem com a maior parte das publicações, e, para nossa surpresa, bastante coisa das ciências médicas e da saúde, em especial o que se refere a currículo, formação pelo ensino superior desses profissionais, engenharias e tecnologias, mais ligados à gestão de universidade, e humanidades, onde também entra um pouco a educação. De toda forma, as ciências sociais, como área mais ampla, predomina. A mesma coisa acontece na Cielo, talvez no contexto regional um pouco maior a presença das discussões sobre educação superior ou ensino superior nas áreas médicas e da saúde, enfermagem, medicina em especial, discutindo seus currículos também. Aqui nós temos rapidamente a distribuição das publicações e das citações, na segunda coluna, no segundo mapa, da região, no cenário internacional. Vemos que o Brasil predominante, México, e aqui tem uma diferença em relação à ciência internacional. Nós temos uma boa presença de Colômbia, Equador com bastante produção, e é diferente do que acontece em geral, que há outros países despontando ali. Então, já temos algumas observações. Outras observações apenas sobre a média de citação dos artigos. Na educação superior é de 1,85 citações por artigo, na ciência em geral, na América Latina é 12,8 citações, claro, das diversas áreas não podemos comparar, mas enfim, de todo modo, uma média de citações mais baixa, que é comum para as ciências sociais e humanidades, é mais próximo disso. Na Cielo Citation Index temos um cenário mais ou menos parecido, aqui com uma maior presença da Colômbia, e de novo é preciso compreender que a Colômbia, ela veio com força para o Cielo, como uma política pública nacional para dar visibilidade à sua produção regional, já que não entra em outras bases de dados, né? E assim, tem uma presença maior aqui, então é preciso considerar isso. Surpreende um pouco a posição da Argentina nesses gráficos, e é bastante positiva a posição da Costa Rica, que é membro da cátedra e que tem uma produção relevante considerando o tamanho do país. Sei que essa tela pode gerar maior curiosidade, meu tempo está esgotando, aqui são os principais periódicos utilizados para publicação e vou fazer apenas uma fala sobre isso. Surpreende aqui que na base de dados internacional, Web of Science, a maior parte, ou as principais revistas, são revistas regionais, não são revistas internacionais. Estamos falando de uma base de dados internacional, em geral, predominam as revistas internacionais. Aqui predominam as revistas regionais, a única revista internacional é a Higher Education, da Holanda, e tem uma outra que é ligada à sustentabilidade. Então, é
bastante interessante, um caráter de publicação mais local, mesmo quando estamos nas bases internacionais. Sobre as áreas mais específicas, áreas de pesquisa, já falei, né, das áreas amplas, mas a predominância da área da educação, depois gestão com economia e negócios, e assim por diante, artes e humanidades, dependendo da base de dados, isso muda um pouco a configuração. Aqui, as ciências sociais aparecem logo após a educação, lá no gráfico anterior das áreas também a educação tinha uma presença maior. Temos intenção de discutir melhor as palavras-chave, estão aqui apresentadas para vocês só para fins de curiosidade, né, e fazer a partir delas as categorias temáticas e a partir da literatura, desde o Clarke e outros que têm estabelecido, a própria Clarissa, no seu artigo, colocou algumas áreas de pesquisa, tem algumas áreas de pesquisa definidas, e nós pretendemos, então, ver como isso se reflete na literatura e categorizar isso, então. Temos pequenos mapas aqui, que são pequenos, literalmente, difícil de enxergar, mas que a gente ainda está trabalhando para compreender o quê? Os clusters, como os temas se interrelacionam na pesquisa, para estabelecer essas categorias temáticas. Então, quando se estuda currículo, também se estuda o quê, né? E assim se estabelecem essas categorias pelas palavras-chave definidas pelos autores nos seus artigos. Ainda precisamos explorar mais isso. Por fim, para concluir, as nossas perspectivas ou desafios para análise comparada, tendo em vista, então, aqueles objetivos mencionados para vocês. Nossos objetivos são debater, fazer a análise comparada da literatura, não é? A partir da literatura, com Argentina, Brasil, Costa Rica e México, que são os países integrantes da cátedra, e temos outras possibilidades pelo desenvolvimento do campo, por exemplo, no Chile, as discussões da literatura sobre ele, a expansão da Colômbia e o Uruguai, que tem particularidades também no sistema de educação superior. Que se coloca, de uma forma geral, são os desafios para análise comparada que ficam para a gente, e aqui eu vou falar só dos desafios, não vou falar de tudo que está aqui por causa do tempo. A professora Célia nos trouxe o desafio de trabalhar com pesquisa comparativa, não é? Na análise do campo. E essa importância se vê pela literatura, pelos diversos autores que discutem isso, e esse interesse crescente nos estudos comparados. Porém, nós temos ciência, então, temos estudado, temos lido, aprendido, já fazemos um pouco isso com outros países, em estudos anteriores, não ligados à educação superior, mas sabemos, então, que projetos comparativos podem exigir mais tempo para análise, debate e publicação dos resultados. Eles também exigem, em geral, múltiplos indicadores, cuidado para não dar resultados baseados em indicadores únicos, não é? E explicações suficientes do contexto para comparação entre os países. Não basta curiosidade intelectual sobre um país ou outro, é preciso ter os dados, conhecimento do contexto e assim por diante. Esforços para coletar várias informações e para fazer um debate que contemple as formas de pensar a cultura, a economia, a ciência e a sociedade dos outros países e não a nossa visão partindo do Brasil para outros países. Se possível, recomenda-se para a pesquisa comparativa a análise colaborativa com pesquisadores desses países, que é possível, então, que a gente faça com a equipe da Cátedra Unesco Universidade de Integração Regional. Esses são os desafios que estão postos para a gente, algumas referências que se tem na apresentação. Eu agradeço a atenção de vocês e muito obrigada pela oportunidade.